Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e hoje estou aqui mais uma vez nos estúdios da Editora Betel, juntamente com os meus amigos de sempre, que fazem aqui comigo desse momento, o Momento Betel Dominical, para juntos estudarmos a lição de número 5 da nossa revista Betel Dominical, O Bem contra o Mal, Conflitos na Caminhada. Essa revista aqui, a revista de Esther, que ela é comentada pelo bispo Abner Ferreira, que também deixou para nós este livro maravilhoso aqui de apoio para nós professores que precisamos de mais alguma orientação, de mais alguma ajuda. Está aqui no livro, o livro de Esther. Essa revista que nós estamos estudando, ela também tem um formato grande. Para você que ainda não tem, você pode... eu queria uma revista com a letra um pouco maior. Temos também aqui no formato grande. E eu peço que você tenha em suas mãos aí a Bíblia Sagrada. Nós usamos aqui a Bíblia do culto. Eu, por acaso, vim para essa reunião com o meu planinho de aula. Está aqui. Esse plano de aula você pode encontrar, onde eu encontro? Lá no canal, aqui no canal da Editora Betel mesmo, mas no vídeo que vai ao ar segunda-feira, chamado Foco na Lição, da lição correspondente, você vai encontrar lá o plano. Esse plano é muito importante porque você tendo quase a semana inteira, você baixa na segunda e hoje, sexta-feira, você está nos vendo, então você pode já ter estudado e você vai fazer as anotações que vai ser comentado aqui, muito importante, ok? Antes de cumprimentar e passar aqui a palavra aos nossos irmãos, meus amigos que estão aqui comigo, pastor Marcos e pastor William, eu quero agradecer a você que já se inscreveu em nosso canal. Olha, muitíssimo obrigado. Nós estamos extremamente felizes com esse crescimento. Semanalmente o nosso canal está crescendo, o povo está comentando, o povo está divulgando. Nós estamos muito felizes. Por quê? Porque tudo é para a glória do nome de Jesus. Nós só estamos aqui para glorificar a Jesus e fortalecer a escola bíblica dominical. Nesses tempos de pandemia, para nós foi de uma certa forma até ótimo, porque nós conseguimos criar, com a visão e a orientação da nossa liderança, esse programa, e esse programa tem ajudado muito. Então, muitíssimo obrigado. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, comente, e esparrame para todo mundo aí na sua igreja, nos seus grupos de amigos aí de WhatsApp, falando sobre esse programa, ok? Então tá muito bem. Vamos começar com o pastor William Barros. Eu quero cumprimentar meu amigo, pastor William Barros. Seja bem-vindo, pastor William Barros. Pastor Prates, a paz do Senhor Jesus, pastor Marcos Santana e a todos os nossos queridos irmãos que estão mais uma vez conosco e nessa feita para a nossa quinta aula desse trimestre. O bem contra o mal, conflitos na caminhada. E eu quero associar a minha alegria de estar aqui com a leitura do nosso texto áureo que está em Esther, capítulo 4, e o verso de número 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. E bem como a verdade aplicada, aqueles que cumprem os mandamentos de Deus e fazem a sua vontade, alegram o coração do Pai. Muito bem, pastor William Barros. Agora eu quero cumprimentar aqui e receber nos estúdios aqui o pastor Marcos Santana. Seja bem-vindo, pastor Marcos Santana. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, todos os nossos irmãos, para mais esta aula. Eu quero aproveitar e fazer a leitura dos objetivos da lição, estabelecidos pelo bispo Abner, comentarista deste trimestre. Apresentar o conflito entre o bem e o mal. Ensinar sobre o perigo de confiar em pessoas erradas. E reafirmar que só Deus é o Senhor. Os textos de referência encontramos no livro de Esther, capítulo 3, versículos 8 a 11. Muito bem, pastor Marcos Santana, pastor William Barros, meus amigos, muito obrigado, vocês sempre aqui nos ajudando e enobrecendo esse trabalho, Nós vamos então nesse momento fazer a oração para a gente começar de novo. Pega a sua revista, pega a sua canetinha, a Bíblia, porque vai começar agora o estudo da nossa lição de número 5. Convido a você, onde você estiver, se você puder, feche os seus olhos,
Vamos clamar a Deus e buscar a presença do Senhor com o pastor William Barros. Lembrando que a oração é a chave do dia e o ferrolho da noite. Senhor, nós oramos a Ti pedindo a Tua bênção para mais esta aula. Somos totalmente dependentes de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Ó Deus, nos esvaziamos de nós mesmos e, ó Deus, invocamos o Teu nome para que essa aula possa abençoar muitas vidas e que possamos, ó Deus, ser edificados com a Tua palavra. É a nossa fé, é a nossa confiança, em nome de Jesus. Amém. Chegamos então à quinta lição referente ao livro de Esther. Considerando o título da lição de hoje, o bem contra o mal, conflitos na caminhada, é muito importante que estejamos conscientes de que há uma tríplice investida do poder das trevas contra o povo de Deus. O mundo, a carne, considerando carne como a nossa natureza humana pecaminosa, e o diabo. Deixo para os irmãos estes textos bíblicos. Tiago, capítulo 4, versículo 4, Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 21, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, e Efésios, capítulo 6, versículos 10 e 11. Irmãos, é muito importante nós identificarmos biblicamente essa questão da realidade dos conflitos. Essa questão de bem e mal. Precisamos analisar e discernir à luz da Bíblia, para não incorrermos em alguns erros e equívocos. Por exemplo, não havendo uma identificação, uma compreensão à luz da Bíblia, é possível que uma pessoa, ao ler o título desta lição, faça uma associação com uma linha de pensamento, identificada como o dualismo pleno. O que seria isso? A crença de que existe um Deus bom e existe um outro mal, em oposições mútuas, constantes, mas incapazes de vencer um ao outro. Evidentemente que o dualismo pleno não tem base bíblica. Por isso a importância de nós estarmos analisando esse tema à luz da Bíblia. Para não incorrermos no erro de uma teologia que tem sido chamada de teologia do processo, ou o teísmo aberto, que apresenta um Deus que está sujeito às forças, um Deus que está sujeito aos eventos da história. Então, é muito importante que existem conflitos na caminhada, existem forças espirituais da maldade tentando destruir o povo de Deus, existe, mas não podemos associar esta realidade bíblica a dualismo pleno ou a teologia do processo ou teísmo aberto. Esther, capítulo 3, versículo 8, que é o primeiro versículo do texto da referência, eu quero destacar essa frase. Um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Nós podemos conectar este texto
com Levítico, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5, e Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Em ambos os textos, vamos encontrar a orientação de Deus para o povo de Israel, preparando o seu povo para quando ingressasse na terra prometida. E aí nós vamos ver que Deus estabelece princípios para conduta, para crença, para a vida em todas as suas dimensões. E aí é interessante pensarmos nisso. É no dia a dia, como diz o título da lição, é na caminhada que as diferenças elas se revelam. Também nos dias de hoje. Por isso que quando nós vivenciamos o dia a dia da nossa vida debaixo do sol e começamos a ver condutas, comportamentos, princípios, crenças e valores tão diferentes nesta sociedade em relação ao que encontramos na Bíblia, então os conflitos vão sendo gerados. Os interesses vai despertar conflitos, vai despertar interesse, pode despertar interesse. Vem cá, por que você crê assim? Por que você faz assim? Por que você age assim? Pode levantar questionamentos e pode levantar também perseguições. Então, é importante nós estarmos analisando o tópico 1, porque o tópico 1, ele vai focar, já posso falar do tópico 1, não é isso, pastor Prático? Com a sua autorização, o tópico 1 vai focar o conflito. Esse conflito que nós já temos identificado aqui, a sua origem. E o tópico 1, ele foca a contínua luta, não se render e não agir por impulso. Eu quero ler o texto da lição, o último parágrafo do tópico 1, aqui logo no início, que diz assim: no entanto, para o Senhor, a história teria outro epílogo. Não importa o que o inimigo planeja, porque a última resposta vem do Senhor. Cabe ao cristão se abrigar no lugar onde Deus está e obter proteção de um Deus que pode todas as coisas. Irmãos, para vencer a luta, é preciso uma compreensão bíblica sobre a realidade da batalha espiritual. Porque se nós não estivermos conscientes, à luz da Bíblia, sobre a realidade desta batalha, nós estamos vulneráveis a sermos derrotados. Lembremos-nos, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Como podemos nós, servos de Deus, Igreja do Senhor, enfrentarmos esses conflitos e essas lutas ao longo da caminhada? Deixo aqui 4 aspectos no enfrentamento dessa luta contínua. Primeiro, as Escrituras. Não abra mão de usar as Escrituras. Mateus, capítulo 4, versículos 1 ao 11. Segunda característica nesse enfrentamento: estejamos atentos sobre a importância de lidarmos com as nossas emoções. Passamos aqui quase que um trimestre falando sobre a importância de lidarmos com as emoções. Na batalha espiritual, é importante nós sabermos lidar com as emoções. Efésios, capítulo 4, versículos 26
e 27. Destaco nesses versículos essa associação, porque aqui o apóstolo Paulo ele fala tanto das emoções como também do diabo. Terceiro aspecto, para enfrentarmos essa luta contínua e ao longo da caminhada, permanecer em Cristo. João, capítulo 16, versículo 33. E o quarto e último aspecto, revestido da armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. E aí, a nossa lição, ela no tópico 1.2 diz assim: não devemos nos prostrar diante do opressor. Eu acredito que nós podemos também considerar não se prostrar não apenas na questão física, mas também no sentido de não se moldar, não se prostrar a crenças e valores contrários à palavra de Deus. Não se moldar a este mundo no qual nós estamos vivendo. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Acho tão interessante, porque no versículo 1 diz assim: apresenteis os vossos corpos, consagração, entrega a Deus. E no versículo seguinte diz assim: não vos conformeis. Então, irmãos, é muito importante isso. Não basta eu me consagrar, não basta eu me apresentar ao Senhor. Eu preciso não estar de acordo com o molde, a forma do mundo. E o tópico 1.3 destaca dois homens, Assuero e Amã. A partir desse enfoque do tópico 1.3, eu quero deixar aqui para a meditação dos irmãos esses pensamentos. Primeiro, cuidado com os conselhos e sugestões. O comentarista ele está falando aqui acerca do que Assuero e Amã conversaram, e Assuero acabou cedendo ao conselho, sugestão de Amã. Nós, como povo de Deus, como igreja, creio que podemos extrair desse episódio essa importante lição. O livro de Provérbios enfatiza muito isso. Cuidado, meu filho, quando os ímpios vierem te chamar, sugerir, cuidado com os conselhos e as sugestões. Bem-aventurado é aquele que não anda no caminho, não se assenta na roda. Bem-aventurado é aquele que não anda, não se assenta, não permanece no caminho dos pecadores. Segunda coisa importante que a gente pode extrair do tópico 1.3 é saber lidar com o poder, o perigo da soberba. E aí eu deixo como sugestão para os nossos irmãos não esquecerem de voltar lá na lição de número 10 do trimestre passado, mais especificamente 6 de dezembro de 2020. Os irmãos podem consultar no canal da Editora Betel esse vídeo com a aula completa, quando nós falamos sobre o perigo da crise emocional no exercício do poder. Quero deixar 2 textos bíblicos sobre essa questão. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. E Marcos, capítulo 10, versículos 42 a 45. E, encerrando aqui a contribuição no tópico 1, é interessante estarmos também atentos,
sobre como lidar, como a igreja deve lidar com autoridades que são contrárias à fé e aos valores cristãos e às suas ameaças. Quero deixar para os irmãos esse texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 23 a 31. Assim como na época de Mardoqueu e Esther, o povo judeu recebeu ameaças, tentativas de destruir, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no início da igreja, também o povo de Deus sofreu ameaças. E aí nós vamos encontrar nesse texto como os primeiros líderes lidaram, como que eles fizeram diante das ameaças. A Bíblia diz, nesse texto, que eles foram ao encontro do povo de Deus que estava reunido. A primeira coisa que fizeram, apresentar a Deus as ameaças. E depois, eles pediram a Deus ousadia para que prosseguissem no cumprimento da missão. Que o Espírito Santo nos ajude a enfrentarmos esses conflitos e permanecermos na presença do Senhor vitoriosamente. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, muito bom o fechamento aqui do ponto 1. Olha, meus irmãos, quanta coisa boa nós aprendemos aqui. Se eu não pulei nenhuma, eu anotei aqui 14 referências bíblicas. 14 referências bíblicas. São leitura de textos aqui que vai ajudar muito a gente que é professor, né? Então, pastor Marcos, muito obrigado. Com essa explicação, nós podemos fechar o ponto 1 dizendo que nós aprendemos que nesse ponto 1, duas coisas. Primeiro, que nós não devemos jamais nos prostrar diante do opressor, aquele que nos oprime, né? Segunda coisa, também devemos ter o cuidado em quem nós estamos colocando a nossa confiança. Em resumo, é o que nós aprendemos aqui nesse ponto 1 com essa explicação do pastor Marcos Santana. E assim, fechamos o ponto 1, podemos ir então direto ao ponto 2 com o pastor William Barros. Agora vou passar para o senhor, pastor William, para dar continuidade no estudo então da nossa lição. Muito bem. Pastor Prates, muito obrigado. E seguimos então o nosso tópico de número 2, a loucura de Amã. É interessante que o bispo Abner começa o tópico 2 com uma palavra que vai resumir muito a dificuldade enfrentada por Mardoqueu com relação a Amã, deificar. Ou seja, nós estamos lidando com uma pessoa que se considera digno de adoração, que exige adoração e que elimina ou que deseja eliminar quem não dá a ele esse tipo de tratamento. É um grande desafio. E ao longo da história nós vamos ver que muitos homens, muitas pessoas se consideraram deuses ao longo da história. Nós vamos ver isso no Império Romano, onde os imperadores se colocavam como figura divina, exigindo ofertas, exigindo culto. Nós temos na história romana o culto ao imperador. Nós vamos ver isso na história mais antiga do Egito, onde os faraós, muitos deles vinham de dinastias, onde a nata do império, a nata do governo, era justamente os sacerdotes, e deles saíam os faraós, e também se colocavam como figuras irretocáveis, figuras divinas. Na grande tribulação, o próprio anticristo se colocará também como figura divina e exigirá adoração do mundo em relação a si mesmo. Então, nós precisamos tirar disso algumas lições práticas para a nossa vida. Talvez alguém que está assistindo a aula diga, pastor, acho que eu não chego a tanto, mas algumas observações são necessárias. Primeiro, como você lida com as críticas? Quando uma pessoa se coloca acima do bem e do mal, ou acima de ser criticado, não convive bem com críticas, não aceita ser criticado, e passa a disparar ataques verbais, ataques duros contra quem o critica, isso revela um pouco da sua natureza e do seu caráter. Como nós lidamos com críticas, como nós lidamos com pessoas que nos confrontam, isso também revela muito do que somos por dentro. Amã, ele gostava e exigia adoração. Muitas pessoas já caíram nesse erro. Nós
vimos isso numa lição no trimestre anterior, quando nós falamos sobre o narcisismo. Os irmãos aqui lembram, você deve estar lembrado agora, quando nós falamos no trimestre passado, numa das lições, tratamos sobre o narcisismo. Pessoas que gostam de ser aclamadas, elogiadas o tempo todo, cercada de bajuladores, monopoliza conversas, é ele que controla, ele que conta a piada, se não for o centro das atenções não fica no ambiente. Nós já vimos sobre isso. Então, são alertas importantes. São alertas importantes para a gente poder tirar as lições para nós aqui. Nós vamos ver que a glória do homem é passageira, é transitória. 1 Pedro capítulo 1, verso de número 24. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Ou seja, sem Deus não somos nada. Sem Deus não podemos nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. A glória do homem é transitória, é passageira. Nós hoje somos, amanhã não somos. Hoje temos, amanhã não temos. Hoje podemos, amanhã não podemos mais. A vida do homem é efêmera, é curta. Nós nada podemos sem Deus. Então, fica um aviso a cada pessoa que está conosco. Esse é uma prevenção, é uma vacina que é necessária para mim e para você, para todos nós. O orgulho é como a barba que você raspa hoje e cresce novamente. Nós precisamos o tempo todo mergulhar na graça de Deus e dizer, Deus, sem ti nada posso fazer, sem ti eu nada sou. Me livra de me tornar soberbo, orgulhoso ou achar que eu preciso o tempo todo ser bajulado, elogiado para me tornar importante. No nosso tópico 2, tendo dito isso, nós vamos ver no tópico 2.1 sobre Mardoqueu sendo guiado pela fé. E aqui eu quero ler um texto da Bíblia para corroborar com essa passagem, com a história de Mardoqueu, que está em 2 Crônicas capítulo 32, nos versos 6 a 8. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Vemos assim o tipo de fé que supera os desafios. A história de 2 Crônicas 32, com o reinado de Ezequias, cercado por Senaqueribe, vai mostrar justamente o tipo de fé que nós precisamos ter nesse momento. Independente dos desafios, independente dos problemas, que é o quê? Cercado por um exército imbatível de 185 mil soldados, Ezequias abre a boca para dizer que Deus ia dar livramento, que Deus ia dar vitória, que Deus ia abençoar. E aqui fica uma lição. Abra seus lábios para liberar a palavra de milagre, palavra de bênção. Tem pessoas que murmuram tão fácil, reclamam com tanta facilidade, mas não abrem seus lábios para proferir palavra de milagre, palavra de vitória, sabe? Fica o tempo todo reclamando, o tempo todo maldizendo, reclama da vida, reclama do governo, reclama do salário, reclama do emprego, reclama da casa. Tudo tem um defeito, tudo tem um problema. Abre a tua boca para liberar a palavra de milagre nesse momento. Coloca a mão na cabeça dos seus filhos, libera uma palavra de bênção sobre a sua casa. Diga, meus filhos, vocês vão ser prósperos, Deus vai abençoar vocês, Deus vai levar vocês mais longe do que eu tenho ido, sabe? Você que é pastor, você que é líder, no próximo culto de domingo à noite, chame quem está desempregado à frente, libere uma palavra sobre quem está desempregado, diga, Deus vai te abençoar, a porta vai abrir. Libere uma palavra sobre os profissionais liberais, sobre os empresários da sua igreja, sobre os empregados. Diga, olha, Deus vai te dar graça nessa situação toda de pandemia. Deus vai te sustentar nesse momento difícil, sabe? Abre tua boca para proferir palavra de milagre. A fé de Mardoqueu vai nos mostrar justamente a necessidade de que tipo de fé nós precisamos ter. Não é uma fé teórica, não é uma fé apenas ilustrativa, é uma fé prática, uma fé de decisão, de atitude. Nós vamos ver isso no tópico 2.2, nós vamos continuar falando sobre a verdadeira fé, que deve ser encontrada em Cristo. Ele vai nos mostrar como lidar, e aqui eu toco no outro ponto. A gente precisa entender o seguinte, Mardoqueu estava dentro de uma situação que aquele homem que era contra ele, que queria matá-lo, tinha apoio do governo, tinha apoio do rei.
Ou seja, não era simplesmente virar as costas. Ele tinha que buscar em Deus habilidade para lidar com aquela pessoa. Ou seja, qual é a direção de Deus dentro dessa situação para lidar com Amã? E a gente na vida precisa estar preparado para lidar com pessoas difíceis, pessoas até malignas às vezes, que seja no trabalho. Quem aqui já não enfrentou pessoas que tentam a todo custo puxar seu tapete? A todo custo, muitas vezes gratuitamente. Aparentemente nada você fez para merecer aquilo, mas tentam de todas as formas destruir você, tirar você de determinada função ou cargo. Seja na família, seja em qualquer área da sua vida. Nós precisamos aprender a habilidade de lidar com pessoas difíceis. Precisamos estar prontos para lidar com perseguição. Essa é uma habilidade importante na vida. Muitas pessoas, por não aprenderem ou não buscarem em Deus naquele momento a direção certa e deixarem o temperamento solto e descontrolado e falarem precipitadamente, falarem o que não deveria ter sido dito naquela hora e falar da forma errada, muitas vezes perderam grandes bênçãos, grandes portas. Sabe, muitas pessoas se perderam no momento que deveriam justamente ter se controlado e buscado direção em Deus. Eu pergunto, você que está assistindo essa aula agora, é o tipo que explode fácil? É o tipo temperamental? É o tipo que não importa quem é, que se tiver que falar, eu falo? Quem é você? É o tipo de pessoa que se te pressionar muito, você explode? Se o diabo descobrir que você é assim, ele vai lhe atacar exatamente nessa área e sempre. E você vai ser alvo constante dos ataques do inimigo. É hora de você fechar essa brecha. É hora de você aprender a falar menos em momentos decisivos. É hora de você aprender a controlar seu temperamento. É hora de você aprender com Deus. E nessa lição com Mardoqueu, como agir de forma certa, de forma ética e de forma estratégica no momento que você está em perigo. Nós vamos ver nisso aqui, essa questão da perseguição e do ataque. Veja que Mardoqueu vai sofrer um ataque que vai se desdobrar num ataque não somente a ele, mas a todos os judeus. Há um plano satânico em curso para destruir tanto ele, e nesse caso, todos os judeus seriam atingidos. Ou seja, o objetivo era a eliminação. O objetivo era a eliminação. Ou seja, Mardoqueu está numa situação de pressão, Mardoqueu está numa situação de inferioridade do ponto de vista governamental, do ponto de vista humano ali. Ele é uma pessoa inferior em função e cargo a Amã. Amã havia recebido honras e louros do rei, a ponto de ser adorado. É um momento difícil, é um momento crítico para os judeus e para Mardoqueu. Mas olha só, a habilidade que Mardoqueu vai mostrar nesse momento difícil, falando com a pessoa certa, ele vai até Esther. Deixando de falar com as pessoas erradas, ele não aparece falando com um, com o outro. A habilidade dele, outra coisa, o controle emocional, em nenhum momento ele explode. E outra coisa, ele vai falar com Esther de uma forma balizada, de uma forma criteriosa, de uma forma certa. Ele vai buscar a pessoa certa para chegar em Esther. Olha o caminho que Mardoqueu vai seguir dentro desse processo para lidar com esse problema. Agora, imagina se Mardoqueu manda uma ameaça para Esther. Ó, tu tá aí, graças a mim. Tu tá aí, agora é hora de você lembrar de mim, ó, vão me matar, vão me enforcar. Em nenhum momento Mardoqueu se desesperou, perdeu o controle e agiu de forma louca. Mas ele vai mostrar pra gente o tipo de perfil de crente que hoje precisa existir no nosso meio para lidar justamente com as situações. Eu pergunto, você está sob pressão agora? Você está sob ataque? O teu adversário está contando que você vai agir na raiva, na pressão do momento e vai perder o equilíbrio e vai dar a ele justamente de bandeja o teu coração para ele destruir. Mas nesta aula eu creio que enquanto nós falamos essa palavra, planos malignos estão sendo desfeitos. Laços diabólicos estão sendo quebrados. Ardis de Satanás que estavam em curso e que estão em curso nesse momento contra você não terão sucesso. Quem sabe Deus colocou você para assistir essa aula porque é um dia de livramento para você e para sua casa. Eu caminho um pouquinho aqui no tópico 2.3, ele vai mostrar para nós uma outra coisa importante. O bispo Abner escreve dizendo, sem Deus, o poder conquistado é inútil. Sem Deus, o poder conquistado é inútil. E
eu vou, no estilo Pastor Marcos Santana, frisar algumas palavras. O Espírito Santo me fez atentar para esse detalhe. Eu vou frisar algumas palavras que aparecem no ponto 2, no tópico 2.3. Olha só as palavras que vão aparecer, Pastor Prates. Orgulho, narcisismo, o bispo escreve aqui, orgulho, narcisismo, ambição e arrogância. São as 4 palavras que vão marcar Amã dentro dessa situação toda e são destacadas pelo bispo Abner no tópico 2.3. Eu vou repetir: orgulho, narcisismo, ambição e arrogância. Agora, esses elementos separados são um veneno, unidos são uma bomba atômica. Unidos são uma bomba atômica. Não há problema, por exemplo, em ter ambição. Não é errado uma pessoa querer crescer. Não é errado uma pessoa querer ganhar mais. Não é problema ter ambição. Uma pessoa não pode fazer com que a ambição se torne o centro da sua vida. Aquilo que ela deseja seja tão importante a ponto que ela esteja pronta para quebrar princípios, valores, atropelar pessoas, ferir pessoas, tirar pessoas do seu caminho por causa daquela ambição, por causa daquele desejo. O desejo não pode ser mais importante que vidas. O egoísmo não pode se tornar a nossa corda de enforcamento. Uma pessoa quer tanto crescer, quer tanto chegar, quer tanto fazer, que não importa se ela tenha que atropelar pessoas, tirar pessoas de cargos e funções, ou seja, perder completamente a consideração por outras pessoas. Não, eu quero chegar na posição tal. Não, quem é que está ali? Fulano? Eu vou dar um jeito de tirar ele. Ele está me atrapalhando. Não vai, com ele ali não dá para eu chegar. Quer dizer, uma coisa é Deus colocar uma pessoa numa determinada posição. Outra coisa é a pessoa, sabe, sair atropelando tudo pela frente para poder chegar a determinada posição. Então, não há problema em você querer crescer, não há problema em você ter ambição. O problema é quando isso se torna uma brecha para o diabo destruir tua vida. E aí entra orgulho, narcisismo, arrogância. E eu faço uma pergunta que eu gostaria que você, se pudesse anotar, anotasse enquanto assiste essa aula. Eu pergunto: quem na vida você conhece que venceu com esses elementos? Quem na vida você conhece que venceu com estes elementos que eu mencionei aqui? Orgulho, narcisismo, ambição e arrogância. Quem você conhece que venceu tendo essas características? Alguém que você conhece que tenha subsistido? Alguém que tenha permanecido de pé? Na história da humanidade nós conhecemos alguém que tenha tido felicidade, que tenha tido realização plena com esses elementos aqui? Olha para a história de Hitler, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando em 1936 ele começa a ascender, ele vai lá e começa a perseguição ainda tímida contra os judeus, começa a propaganda, e começa aqui e ali. Quando a gente vai em Jerusalém, a gente vai no Museu do Holocausto. Quando a gente chega no Museu do Holocausto, a gente começa a ver lá as propagandas que começam a ser feitas para a mudança de mentalidade da sociedade. Aí começa a perseguir um pequeno grupo aqui, outro grupo ali, um dissidente ali. Aí a gente começa a ver como as coisas vão sendo trabalhadas paulatinamente para trabalhar a mente e a mentalidade das pessoas, para que elas comecem a se submeter àquilo. Ele ascendeu, cresceu, dominou, invadiu a Polônia, invade outro país, ataca a Inglaterra, França, cresce, poder, autoridade. Mas eu pergunto, quanto tempo demorou para que Hitler caísse? Em menos de 10 anos, em 45, toda a glória, tudo que ele havia juntado, todos os milhões de que ele havia acumulado em arte, tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, acabou. O orgulho, a soberba, o narcisismo, a ambição, não duraram muito. Você nunca vai conhecer alguém que tenha vencido com esses elementos. Então não permita que o diabo destrua a sua vida a partir disso. Esse é um aviso da história, esse é um aviso da Bíblia, né? Agora, o tópico 3 vai nos mostrar o seguinte: uma presença que nos guia. E aqui eu faço questão de ler a introdução do tópico 3 que escreveu o bispo Abner. Ele diz o seguinte, olha que lindo: quando somos resgatados por Deus, nos tornamos seus filhos e herdeiros de suas promessas. Muitos discípulos do Senhor, por acreditarem nesta certeza, se mantiveram fiéis, aceitando a própria morte. Quer dizer, ao longo da história do cristianismo, muitas pessoas não entenderam porque pessoas eram capazes de morrer. Mas não é morrer matando os outros. Não é morrer explodindo um local. Não é morrer dessa forma. Muitos irmãos nossos
alegremente morreram pelo que criam, para salvar vidas, em prol do amor a Cristo, de forma pacífica, de forma totalmente pacífica. Morreram, aceitaram morte aos leões, assassinados, com a cabeça sendo decepada. Quantos irmãos nossos foram torturados por amor ao Evangelho? É um tipo de fé que muitas pessoas não entendem. E a gente vai ver na ação de Mardoqueu, e eu queria ler um outro texto, é o último texto que eu quero ler, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Viram aí? Perplexos, vai dizer o texto, perplexos, mas não desanimados. Ou seja, perplexo é aquele choque. A notícia que vem é terrível. A notícia que vem deixa você sem palavras. Perplexo, mas não desanimado. O perplexo aí, eu vi uma certa ocasião numa palestra de Russell Shedd, ele dizendo que é semelhante a uma pessoa numa camisa de força. É aquela pessoa que está imobilizada, sem ação. Mas ele diz aqui, Paulo vai dizer, perplexo, mas não desanimado. Eu estou chocado, mas eu vou continuar. Eu estou chocado, mas eu vou dar o próximo passo. Eu vou fazer, eu vou agir. Mardoqueu estava, quem sabe, perplexo. A situação era terrível, de ameaça de morte para ele e para os judeus. Mas Mardoqueu vai agir. Eu quero dizer para cada pessoa que está aqui assistindo essa aula agora, você não pode agora se curvar, você não pode se render e simplesmente chutar o balde. Você precisa dar o próximo passo. Você precisa buscar em Deus agora como agir dentro desse problema. Você precisa buscar em Deus agora como agir dentro dessa questão. Deus tem um caminho dentro dessa tormenta. Deus tem um caminho de sabedoria para você dentro desse processo. Deus tem um caminho para você de vitória dentro dessa questão que aparentemente é um checkmate. Aparentemente não há o que fazer, mas Deus pode mudar esse quadro e fazer você cantar o hino da vitória. Se a gente olhar humanamente falando, qual é a chance de Mardoqueu? Qual é a chance que ele tem? Vejam bem, o homem está com um mandado do governo para poder matar o povo dele, com a forca preparada para matar ele. Tudo preparado, tudo contra ele. Mas Deus vai reverter em pouco tempo aquele quadro, mudar aquela história. E quem preparou a forca para Mardoqueu é que vai morrer na forca. E os judeus vão poder se defender e livrar a sua população da morte. Irmão, Deus é um Deus que diz para você hoje, haja, avance. E eu termino a minha participação dizendo uma coisa importante no tópico 3.2. Devemos ser mensageiros de bênção para alguém. Irmão, onde você estiver, creia que foi Deus que colocou você ali. E onde você for colocado, você tem a função de abençoar pessoas. Você precisa fazer a diferença na vida das pessoas. Eu termino dizendo uma coisa, eu lembro que uma ocasião eu fiz uma viagem meio de maluco. Eu fiz uma viagem de carro, eu morava em Vitória, no Espírito Santo, e fui de carro para o Paraguai. Irmãos, eu dirigi, fui o único motorista, na época, 5.000 quilômetros entre ida e volta. Foi um negócio que nem se me pagar eu faço de novo. Irmãos, mas eu lembro que tanta gente falou. Foi uma viagem, assim, graças a Deus, Deus nos guardou, foi uma viagem maravilhosa. Mas eu lembro que tanta gente, teve gente que entregou revelação que eu ia morrer. Outro entregou sonho que viu o carro capotando. Irmão, falaram tanta coisa que na véspera eu estava com o coração turbado. Eu falei, se alguém falar mais uma palavra eu não vou mais. E aí encontrei um amigo, eu ia pregar numa igreja, encontrei um irmão que virou para mim e falou assim, tô sentindo que você tá meio assim, estranho, o que tá acontecendo? Eu falei, nada não. Não, você tá diferente. Aí eu acabei abrindo, falei, rapaz, eu tô chateado, eu tô indo viajar amanhã, 5 da manhã. Marquei, mas eu tô a ponto de desistir, porque já falaram tanta coisa e tal. Ele disse, não, meteu a mão no bolso, tirou um dinheiro e falou assim, isso aqui é uma oferta para te abençoar nessa viagem. Se Deus colocou no teu coração, vai que vai dar tudo certo. Quando levanta muita gente assim, é que o diabo está furioso para poder atrapalhar esse projeto. Vai que Deus é contigo. Rapaz, cada palavra que ele foi dando foi me aliviando, tirando aquele peso da minha alma. E naquela palavra eu fui e eu voltei. Irmão, eu pode passar 20 anos, eu nunca vou esquecer o irmão siciliano que naquela noite me deu a palavra decisiva para eu fazer aquela viagem. Quem sabe você não vai marcar a vida de alguém. Alguém que pensa agora em parar ou desistir, mas daqui a 20 anos alguém vai lembrar, não, foi graças a ela, foi graças a ele que eu dei o próximo passo. Deus abençoe.
Muito bem, muito obrigado, pastor William Barros. Eu vejo aqui, eu louvo a Deus pelo equilíbrio que há nesta mesa, Dois homens com formação diferente, Pastor Marcos tem uma formação, pastor William tem outra, Com dois perfis diferentes, mas que aqui é um equilíbrio, trazendo essa grandeza para a nossa aula. Que maravilha! Olha, quantas referências maravilhosas eu anotei aqui também na fala do pastor William. Como isso nos ajuda, Então nós podemos concluir o ponto 2, dizendo que Deus não divide a sua glória com ninguém. E, infelizmente, muitas pessoas acham, que podem, mas nós vemos na história aqui estudada desta lição que é exatamente isso. Isso é o que nós aprendemos e que foi nos ensinado aqui no ponto 2. Pastor William já entrou no ponto 3. Eu vou pedir ao pastor Marcos que faça o complemento, trazendo aqui a explicação final, concluindo então o ponto 3 para a gente fechar essa lição de hoje, ok? Vamos então, pastor Marcos, é contigo. Muito obrigado, pastor Prates. O tópico 3, presença que nos guia. Quero destacar esta parte do primeiro texto do tópico 3. Precisamos analisar o tempo todo como estamos vivendo como templo do Espírito Santo, para que não vivamos de forma irreverente. Acho muito importante esse cuidado que precisamos ter ao longo da nossa caminhada, considerando os conflitos sempre presentes. E aí nós aprendemos, ao estudarmos a história de Mardoqueu, no tópico 3.1, não devemos nos acomodar. Quero deixar como contribuição para os irmãos 4 ações, atitudes de Mardoqueu diante daquele perigo que estava vivenciando. Em primeiro lugar, ele estava consciente da realidade. Isso é muito importante. Segundo, por estar consciente da realidade, primeiro, ele clama. É interessante, a primeira reação de Mardoqueu foi clamar, foi expressar sua dor, sua preocupação, sua aflição, fruto da consciência da realidade. Terceiro, comunicação com os santos. Acho isso muito importante, nós não abrirmos mão da comunicação uns com os outros dentro do povo de Deus. Comunicação com os santos. E por último, ação. Ele agiu, ele discerniu a validade de procurar Esther e estar comunicando com ela e Esther está se preparando para falar com o rei. E por último, quero também deixar aqui como contribuição sobre essa questão de ser bênção. Tópico 3.2, devemos ser mensageiros de bênção. Inicia, o bispo Abner iniciou com essa frase, uma pergunta. Você é uma bênção para alguém? E depois iniciou o 3.3 também com uma pergunta. O que é ser uma bênção? Como contribuição para esses 2 últimos tópicos da nossa lição, deixo estes textos bíblicos. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. E destaco estas expressões. Palavra de Deus para Abraão. Abençoar-te-ei. E depois diz, tu serás uma bênção. Salmo 17. Oração do salmista, pedindo para que Deus o abençoasse o seu povo, nos abençoe. E logo a seguir, o salmista diz assim, para que? O salmista, ele nos ensina a
discernirmos o propósito de Deus na nossa vida ao nos abençoar. Lucas, capítulo 24, versículos 50 a 53. Quero aqui destacar estas expressões. Os abençoou, em relação a Jesus e os seus discípulos. Depois o texto diz, abençoando-os. Aí vai dizer, se apartou e foi elevado. Acho muito pertinente nós refletirmos sobre esse texto dentro dessa ênfase da lição sobre ser bênção. A última ação de Jesus para com seus discípulos antes de voltar para o céu foi abençoar. E a última mensagem de Jesus para os seus discípulos antes de voltar para o céu foi Atos 1:8. Recebereis poder para ser testemunha. Então, atenção, a bênção chega até nós para que nós possamos fazer a diferença na vida do próximo. E, concluindo as citações bíblicas, Romanos, capítulo 12. Todo o capítulo, deixo como sugestão, porque nós vamos encontrar aqui no Romanos, capítulo 12, somos abençoados e precisamos ser bênção como resultado, como consequência destes 4 aspectos que nós encontramos em Romanos 12. Porque o Romanos 12 inicia falando de misericórdia, né? Por causa da misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus. Então, nós somos chamados a abençoar porque nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Segundo, como resultado da nossa consagração. Por causa da misericórdia de Deus, somos convocados, somos chamados a nos apresentarmos a Deus, a nos consagrarmos. Como resultado disso, nós devemos ser bênção. Terceiro aspecto, no verso seguinte diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Resultado, somos bênção como resultado de transformação. E quarto, dons. Porque depois disso, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus deu ao seu povo dons. Então, acompanhe comigo. Depois da misericórdia de Deus, depois de nos consagrarmos ao Senhor, depois da transformação e depois de recebermos dons, aí os irmãos vão ver lá está escrito assim, amem, não vos vingueis, abençoai e não amaldiçoeis. Então precisamos ser bênção como consequência, como resultado disto que foi exposto em Romanos 12. E por último, como ser bênção? O que significa ser bênção? Podemos ser bênçãos através de nossas ações, através de nossas palavras e através de nosso testemunho de vida. Que o Espírito Santo nos ajude. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, pela conclusão aí desta lição e também o complemento do ponto 3 aí, trazendo mais informações. Assim nós fechamos esse ponto 3, dizendo que nós aprendemos isso importante ficar bem claro isso. Primeiro, nós não devemos acomodar. Segundo, precisamos ser mensageiros de bênção, como foi o caso do irmão Ceciliano na vida do pastor William, o caso que ele contou aqui pra gente, a experiência que ele teve, e causarmos sempre uma boa impressão. E assim nós concluímos essa lição. Muito obrigado você que continuou conosco até aqui, que essa aula possa te ajudar muito nas suas reflexões para
a ministração na sua classe ou para o seu crescimento espiritual. Querendo Deus, semana que vem nós estaremos de volta para o estudo da lição 6, o cristão e o cuidado de Deus, programado para o dia 7 de fevereiro. Bom, nós estamos encerrando, mas antes eu quero anunciar aqui que o pastor William Barros, como sempre, vai estar agora nesse próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, na sede da Assembleia de Deus Madureira, em Conchal, lá no estado de São Paulo. Então você que é desse entorno aí, se tiver disponibilidade e quiser dar um abraço no pastor William Barros, você vai ter essa oportunidade de estar lá. Não sei se vai poder abraçar, se não vai, mas pelo menos você vai estar próximo desse homem de Deus, que onde ele vai, ele está sempre trazendo algo novo e também continuando falando sobre aqui a nossa mesa, aqui o nosso projeto da Escola Dominical. Muito obrigado, pastor, que Deus abençoe na sua viagem aí, no seu compromisso no final de semana. Eu acho que o pastor Marcos Santana é só convidar para Taquara, né? Que ele nunca perde a oportunidade de estar na Catedral da Taquara, onde ele é dirigente ali, representando o bispo Abner Ferreira, uma belíssima congregação. Minha saudação aqui aos irmãos aí da congregação da Taquara. E se você não puder estar em Conchal e não puder estar na Taquara, venha na igreja mãe. É claro, vou fazer o meu convite aqui em nome do nosso bispo, da nossa bispa. A escola dominical em Madureira é 9 horas da manhã. Às 8 horas nós reunimos com os professores e às 9 horas é aula em classe. Então, se você estiver por aí visitando a cidade maravilhosa, venha nos fazer uma visita. Carolina Machado, 174 Madureira é o nosso endereço, ok? Fica aí o nosso convite. Mas não dá para vir de manhã, vem à noite. Receber uma palavra de Deus ministrada pelo bispo Abner Ferreira, às 18 horas aqui na nossa catedral histórica. E não somente o convite eu faço para essas 3, mas eu convido você, procure a igreja mais próxima da sua casa. Se você não tem nenhum compromisso esse final de semana, eu queria ir numa igreja, vá na igreja mais próxima da sua casa, procura a liderança da igreja lá, diga, olha, eu assisti a escola dominical no canal e me orientaram a vir fazer uma visita. Como eu estou aqui próximo, eu vim fazer uma visita. Fica aí a minha palavra, a palavra do pastor Marcos, do pastor William, para você aí que está nos vendo. Vá numa igreja. Se não dá para ir numa escola dominical, vai num culto à noite. Mas vá, visita a igreja mais próxima da sua casa ou aquela que você se identificar mais, ok? Essa é a nossa palavra e eu digo isso aqui em nome de toda a nossa liderança e de todos os apaixonados pela escola dominical. Deus abençoe. Oremos agora com o pastor Marcos Santana. Oremos. Pai Celestial, glorificamos o Teu nome. Te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos te pedir, ao final do estudo desta lição, a graça necessária para prosseguirmos nesta caminhada. Que o Espírito Santo nos ajude a estarmos revestidos da Tua armadura. Ajuda-nos a sermos perseverantes. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.